Evangelho, quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E vós encontrareis descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira da 15ª semana do Tempo Comum, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de progredirmos com a leitura do 11º capítulo do Evangelho de São Mateus e de continuarmos ouvindo o discurso de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje, o Senhor, tomando a palavra, disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O nosso Senhor é aquele que se preocupa conosco, que divide o peso, o fardo da vida. Falávamos há algum tempo atrás, em um outro dia em que meditamos esse mesmo texto, a respeito da tradição dos fariseus que, nos desdobramentos da lei mosaica, chegaram a mais de 350 normas para a vida religiosa. E Jesus nos traz praticamente um único mandamento: amai-vos uns aos outros como eu vos tenho amado. Amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. E falávamos que é preciso aprendermos a viver esse mandamento. Existe uma fadiga a ser feita. Dos 350 a bom, é uma grande diferença. Porém, praticar esse único mandamento exige uma fadiga. Uma fadiga que, porém, será sustentada, dividida, confortada, aliviada por Jesus. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e afadigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. O Senhor é aquele que divide conosco. Tomai sobre vós o meu jugo, aquele que Ele tomou primeiro, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A humildade e a mansidão são as duas virtudes características do coração de Jesus, como nos ensina o beato Maria Eugênio do Menino Jesus. Ele escreve essas palavras recuperando um trecho do Evangelho de hoje. A humildade fervorosa é fruto da luz de Deus que ilumina a alma. Seria, portanto, inútil pretender adquiri-la por esforço próprio. É necessário pedir a luz da humildade ao Senhor. Não é menos importante recebê-la bem, pois, uma vez que Ele nos concede, compete agora a nós manter e preservar essa luz, como se preserva a luz da lâmpada para iluminar toda a casa. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, proclama Jesus. A humildade e a mansidão são as suas virtudes características. O perfume pessoal da sua alma, a fragrância que ele deixa à sua passagem e que indica os lugares onde ele reina, são marcadas por esses dois aromas, a humildade e a mansidão. A humildade de Cristo Jesus, humildade fervorosa por excelência, provém da luz do Verbo que habita corporalmente nele. O esmaga com a sua transcendência. Porque entre a natureza divina e a natureza humana de Cristo, unidas pelos laços da união hipostática, mantém-se a distância do infinito. Esse infinito
esmaga a humanidade e mergulha em abismos de adoração e de humildade, aonde ninguém pode segui-lo, pois ninguém mais contemplou o infinito tão de perto e tão profundamente como o Senhor. Mas é Ele que nos diz: aprendei de mim, eu vos aliviarei. É Ele aquele que nos aproxima do infinito. Esse infinito é amor que se dá, é unção que se difunde. Por isso, o esmagamento que produz é manso, pacífico, beatificante. Cristo Jesus é tão manso quanto é humilde e nos aproxima amorosamente daquilo que nos esmagaria se estivéssemos sozinhos. Mas por meio de Cristo, em sua bondade e mansidão, o infinito se faz alcançável. Humilde e manso, força e suavidade, perfume de Cristo e perfume de humanidade fervorosa são os sinais autênticos dos contatos divinos e um apelo discreto, mas premente às novas visitas da misericórdia de Deus. Cada vez que Ele nos visita com sua misericórdia, é para tornar o nosso coração mais semelhante ao seu, ou seja, manso e humilde. E dessa forma, Ele nos traz de volta, com sua reflexão tão poética, o beato Maria Eugênio do Menino Jesus, para o texto bíblico, nos dizendo: meu jugo é suave e meu fardo é leve. Existe um fardo a ser tomado, aquele de ser aproximado por Cristo. Como assim, Padre Fábio? Nós acabamos de falar que pelo seu agir, aprender de Jesus significa deixar-se conduzir por Ele. E aonde Ele nos conduz? Ele nos conduz ao infinito do seu amor, ao infinito da sua misericórdia, ao infinito da mansidão e da humildade. O que significa assumir sobre si um fardo. Em que sentido? Como podemos nós aproximarmos-nos do infinito ou sermos conduzidos por Cristo a essa profundidade, a esse abismo de grandeza, sem que em nós venha esmagada toda a miséria que temos, ainda por conta do pecado? Cada vez que nos aproximamos da graça de Deus, tudo aquilo que em nós está ligado ou se orienta ainda à condição de pecado vem esmagado. E nisso se configura um peso ou um sacrifício. Existe um fardo a ser transportado, o fardo do conhecimento da grandeza do amor de Deus. Por que é um fardo? Se na verdade é algo de tão grandioso e leve na eternidade, porque nos esmaga em relação à nossa miséria. É um fardo porque nos impele sempre mais a afastarmos-nos daquilo que não vem de Deus. E dessa forma nos obriga a uma disciplina, a um agir, a uma postura, a uma escolha que nos rende sempre mais homens e mulheres livres, mas ao mesmo tempo homens e mulheres penitentes. A penitência no amor é uma alegria. A penitência sem o amor é um peso esmagador sobre a nossa vida. Na medida em que o Senhor nos ensina a amar e nos revela o seu amor, nos leva pelos caminhos da penitência, que esmagam sem nos esmagar. Por quê? Esmagam aquilo que não vem de Deus em nós, mas não nos esmaga, porque na medida em que essas coisas são tiradas e esmagadas na nossa vida, outras maiores são colocadas, como a contemplação do poder e da bondade de Deus sobre a nossa história e sobre aquilo que é nosso e que se torna sempre mais de Deus.
contemplar o seu amor e a sua bondade agindo sobre a nossa vida, agindo sobre a criação à nossa volta, mantendo a existência de todos os seres e sendo para nós um sinal de esperança, é uma grande consolação e um alívio suave. Por isso, conhecer o seu amor e mergulhar no conhecimento desse amor e na grandeza da sua misericórdia, ser introduzidos no caminho da humildade e no caminho da mansidão, nos esmaga, mas sem nos esmagar. Nos esmaga sem nos aniquilar. Esmaga tudo aquilo que não vem de Deus, repito, mas pela consolação do seu amor por nós e da sua bondade em nosso favor, nos mantemos de pé e cheios de esperança. Ó bom Jesus, que veio nos conceder o seu jugo, o seu peso, assumido por ti, primeiramente, fostes teu, Senhor, e o oferecestes por nós, testemunhando que tudo aquilo que recebestes do Pai em sua humanidade, o recebeu por amor a cada um de nós, e sem haver necessidade alguma da via de penitência, abraçaste, Senhor, toda penitência e sofrimento que era destinada à sorte dos homens por conta de seus pecados, para que não nos faltasse a coragem e a confiança ao olhar para Ti crucificado, Senhor. Se o víssemos na grandeza de Sua glória, temeríamos tremendamente por nossa miséria e por nossos pecados. Mas ao vê-lo flagelado na cruz, condenado pelos crimes que não cometestes, pelos crimes que são nossos, uma grande ternura e compaixão se move no nosso coração e o desejo de aproximarmos-nos de Ti e de oferecermos por Ti um ato de consolação e amor urge dentro de nós. Ó bom Jesus, que transpassado pelos nossos pecados no alto da cruz, nos destes a chance de nos aproximarmos de vós, sem que sejamos esmagados pelas nossas culpas, pois tomastes sobre Ti, Senhor, as nossas dores e nos oferecestes a esperança que nos conforta para que nós possamos abandonar tudo aquilo que é dor e morte sobre a nossa própria vida. Por amor a Ti, Senhor, crucificado e flagelado, entregamos nossa vida e nos entregamos em vida a Ti, pois esperamos e em Ti temos tudo. E de Ti, Senhor, esperamos tudo, pois és a nossa esperança. Ó jugo leve, ó fardo suave, que do coração humilde e manso nos aproxima sempre mais. Ó coração bondosíssimo e humilde, ó coração piedosíssimo e manso de Jesus, toma cada um dos vossos filhos, que se perdem, Senhor, nas agitações da vida e que, deixando muitas vezes de aproximar-se da sua bondade, se lançam aos fardos pesados que terminam sempre sob o esmagador peso do orgulho e da soberba. Quantas vezes, Senhor, terminamos por buscar a nossa própria satisfação, o nosso próprio modo de vida, e com isso nos sobrecarregamos de muitos fardos, porque abraçando a vida que queremos e nos desiludindo com nós mesmos, provamos infinitamente a recomeçar sempre olhando para nós e não para um outro. E nisso nos perdemos, enquanto Tu, Senhor, crucificado, se coloca diante de nossos olhos e se levanta da terra para nos chamar para si. Ó bom Jesus, que com as doces palavras do Santo Evangelho
mais uma vez, como outrora, sobre a imagem da cruz, nos convida a irmos a Ti. Com as palavras do Evangelho hoje recordamos, Senhor, a Tua presença crucificado, a Tua presença na cruz, que nos convida a nos aproximarmos e a tomarmos a nossa cruz cotidiana, que parece ser um fardo pesantíssimo, pesadíssimo. Quando olhamos e pensamos na cruz, Jesus, que medo, que frio na barriga pode vir. Porém, quando nos aproximamos de Ti crucificado e ouvimos Suas palavras de amor a nós, esse medo vai pouco a pouco desaparecendo e começa a brotar a coragem de estar contigo e de não colocar a nossa vida em uma outra finalidade, em outras mãos que não sejam as Suas. Toma-nos, Jesus, pois de Ti tudo esperamos, e em Ti nós confiamos e entregamos a nossa vida. Escolhemos a Ti, Jesus, e Te pedimos, guia, ó coração manso e humilde, o nosso coração, a mansidão e a humildade do Seu amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.